Minhas mais cordiais saudações aí ao Rodrigo e a todos que acompanham o canal Night of Terror Incorporation. Em primeiro lugar, agradecer ao Rodrigo, responsável pelo canal, pela oportunidade de poder aqui me manifestar, emitir minhas opiniões, respondendo as perguntas que ele previamente já mandou para mim pelo e-mail. Bom, para começo de conversa, eu sou Carlos Soares, moro em Teresina, Piauí, e atualmente tenho alguns projetos, algumas atividades, algumas empreitadas dentro da cena underground, que basicamente são a banda que eu faço parte, é o Cadaverize, eu faço vocal nesta banda, que está aí já com o debut de CD lançado desde o ano passado. Também sou responsável por 2 fanzines, o fanzine Pecatório, que é mais voltado ao thrash, black, death, heavy metal, a cultura underground como um todo, e o outro fanzine que também é voltado à cultura underground, só que com um segmento um pouco mais específico, que é o brutal death metal, o splatter, gore e o grind. Então, basicamente essas são as minhas credenciais, né? Tenho uma banda, dito 2 fanzines, e vez por outra, esporadicamente, ajudo a organizar algum show aqui na cidade de Teresina. O meu primeiro contato com fanzine foi ainda na década de 90, quando um amigo meu da escola, colega de escola, me apresentou o fanzine que ele fazia, e aquilo para mim tudo era novidade, tudo era um negócio assim inédito, e eu me encantei com aquela cultura underground, com aquela coisa fora do mainstream, com aquela coisa fora da mídia, que eu nunca tinha nem escutado falar em toda a minha vida, né? E aquilo me chamou muito a atenção e eu comecei a ter interesse por também escrever, porque o fanzine é uma forma de manifestação, né, cultural, artística, ideológica. Então eu comecei a querer escrever fanzine também, até que teve uma edição do zine, eu não sei nem se essa edição chegou a ser lançada, do fanzine dele, desse meu amigo, que ele me convidou para colaborar, né, para ser um colaborador. Eu aceitei tudo, escrevi algumas coisas, mas não lembro se chegou a ser lançado. Aí depois eu resolvi lançar eu mesmo, né, lançar o meu próprio zine, eu mesmo fazer um zine. E isso mais ou menos aí por volta de 99, 2000. Só que esse zine também não saiu do papel. Eu cheguei a lançar uma edição com pouquíssimas cópias. Então a partir de 2001 eu comecei a fazer o fanzine Pecatório, que é o zine que eu tenho até hoje, e já está com 15 edições. Um tempo depois, já coisa de 2014 para cá, eu estava meio sem grana para ficar xerocando e mandando zine, porque o zine você praticamente não vende, né? São poucos que conseguem vender zine, mas é fácil, troca e tudo. Então, pela questão da grana mesmo e da facilidade, eu resolvi fazer um fanzine chamado Sindicato dos Assassinos, e esse zine ficaria circulando apenas no Facebook, né? Eu salvava todas as páginas em JPEG, em fotografia, e montava a sequência de fotos como se fosse a sequência das páginas do zine. E depois eu resolvi, junto com um amigo, lançar esse zine em formato físico mesmo. E hoje ele só existe em formato físico, eu não coloco mais na internet. E esse zine já vai para a 6ª edição. Então, basicamente, minha atuação como fanzineiro é essa. Das entrevistas que eu gostei de fazer, foram muitas, né? Mas eu vou destacar aqui a com Red Hunter de Si, que foi uma entrevista gigantesca que eu fiz com o Sérgio Bello, fiz por mais de 30 perguntas, né? Eu acho que até ele pensou assim, esse cara não vai mais parar de me fazer perguntas. Foi uma entrevista bem extensa, e a partir daí eu comecei a fazer entrevistas um pouco mais extensas, né? Até meio exageradas. Fiz uma entrevista muito boa com o Paulo Moura, do Morcroft, uma entrevista muito bacana com o João Henrique Karamazov, que é um escritor do interior da Bahia. Tem uma outra também com o Brutal Morticínio, que eu entrevistei o Matheus, e foi uma entrevista muito massa.
Tem entrevista com o Miastenia, que eu também gostei muito de fazer. Enfim, tem a entrevista com o Inomine Beliales, de Minas Gerais, que foi uma entrevista muito foda. O cara escreve pra caramba, né, o Fernando. Eu gosto de gente que escreva muito assim. Então, basicamente, essas entrevistas. Mas eu não lembro de ter feito nenhuma entrevista muito decepcionante. Algumas entrevistas eu achei que o entrevistado poderia ter sido mais abrangente, ou que eu poderia ter feito perguntas melhores, mas nenhuma delas eu coloco na categoria de decepcionantes. Comparando o antes e o depois do contexto underground, para fanzines, para bandas, mas especialmente para fanzines, a minha atividade como fanzineiro é uma coisa meio paradoxal, digamos assim. Quando o fanzine ainda tinha uma certa repercussão, hoje ele tem uma repercussão, mas não se compara com antigamente. Havia uma quantidade muito maior de zines há 15, 20 anos atrás. Naquela época havia um público consumidor maior para fanzine, mas eu não dispunha, não tinha ao meu dispor ali as condições mais adequadas para isso, né? Condições financeiras, condições materiais, enfim. Então eu pelejava muito para conseguir xerocar o zine e mandar para algumas pessoas. E teve zines que eu cheguei a fazer 60 cópias, não passava disso. Hoje a situação se inverteu um pouco. Eu tenho as condições para isso, né? Eu tenho máquina de copiador aqui em casa, tudo, posso fazer 50 cópias do zine por dia se eu quiser, mas a quantidade de leitores dos fanzines, ela não é a mesma de 15, 20 anos atrás. O pessoal hoje se orienta muito, não vou dizer ler, né? Mas busca muitas informações através dos meios virtuais, da internet, fanzine, Facebook, webzine, YouTube, certo? E a leitura mesmo física, parece que ela perdeu muito espaço dentro da cena underground. Então a diferença fundamental, baseada na minha pessoa, na minha experiência pessoal, é essa. Eu não tinha as condições que eu tenho hoje para produzir meus fanzines, e hoje não tenho o mesmo público consumidor ávido por leitura que havia há um tempo atrás. Ou talvez eu esteja enganado, né? Talvez eu ainda não tenha divulgado o trabalho o suficiente para poder atingir esse público. Por exemplo, o Fábio Breiner, do zine The Old Coffee Spirits, ele me falou que consegue passar 150 cópias do fanzine dele. Já tem 2 edições, ele passou 150 cópias da primeira edição e 150 cópias da segunda edição. Então são 300 cópias, e é um número muito alto para os padrões brasileiros. O Walter também, do Maléfica Existência Zine, disse que conseguiu passar 150 cópias mais ou menos do zine dele. Mas o Walter fez muita troca, ele falou que fez muita troca. Agora sim, a média de zines que eu consigo passar é 30, 40, 50, não passa muito disso não. Mas talvez essa seja a essência do zine mesmo, não passa mais do que 100, 150 cópias, 200 e no máximo isso, né? O zine não é revista, ele não tem uma circulação, uma estrutura de circulação, uma estrutura de merchandising, de marketing, como as revistas têm para poder vender tantas, né? E o fanzine também tem como ele tem um compromisso underground, tem muito a situação das trocas, né? O fanzineiro ele opta muito por fazer trocas, troca por outro zine, troca por demos, troca por CD. Então tem a questão da troca também, da permuta, que faz parte da essência underground. Falar de cenário underground de Teresina é uma coisa meio complexa, muito complicada, especialmente para mim, né? Que vejo o cenário underground, sem querer fazer um extremo relativismo da coisa, mas eu vejo a cena underground como muitas cenas dentro de uma mesma cena. Entendeu? Então, dentre essas muitas cenas, você vai ter as inimizades, você vai ter as panelinhas, você vai ter as brigas, as tretas, as confusões, quem você apoia, quem você não apoia. Então, uma coisa que eu não gosto tanto de falar assim é sobre a cena teresinense, sob esse ponto de vista, com a minha análise sobre
sobre a cena, qual a avaliação que eu faço sobre a cena underground subterrânea trezinense. O que eu posso dizer é o seguinte, que existe um pequeno grupo de bandas que contam com o meu apoio, com a minha simpatia, e um imenso grupo de bandas que absolutamente não contam com isso. Pode ser um extremo radicalismo, pode ser uma postura às vezes intolerante, às vezes intransigente, mas infelizmente eu sou assim. Então tem um grupo de bandas que eu gosto e apoio, e outro grupo de bandas que eu não gosto e não apoio. Entendeu? Não quer dizer que eu vá destruir, desmerecer, ofender o trabalho das bandas que eu não gosto. Eu simplesmente não gosto. Não faz diferença para mim, não impacta a minha vida. Se gravarem 10 CDs, ou se venderem 1 milhão de discos, se abrirem um show do Napalm Death, ou se tocar com a banda de forró da esquina, não faz a menor diferença para mim, entendeu? Não tem impacto na minha vida. E o grupo de bandas que eu gosto são aqueles que eu divulgo o trabalho, que eu vou aos shows, que eu ajudo a organizar shows, que eu ajudo da maneira que eu posso a essas bandas a poderem projetar seus trabalhos, a consolidar seus nomes no cenário. Então a minha definição, a minha avaliação para cenário cultural é essa, cara. Então eu não quero aqui citar nomes, porque já tô meio velho para ficar ouvindo gente encher meu saco em relação assim, a dizer, você citou a banda de fulano é falso, você não citou a banda de Cicrano é um cara batalhador pela cena mesmo. Eu não gosto dessas coisas. Então eu não vou citar nome de bandas, mas eu deixo claro que existe sim bandas que eu gosto e apoio na cidade, e bandas que eu não gosto e não apoio, e não faço a menor questão. Não vou para show, não compro materiais, não dou apoio nenhum, faço a menor questão, não divido, não gosto nem de dividir o mesmo espaço, nem de respirar o mesmo oxigênio. Infelizmente é assim, eu sou assim e não pretendo mudar. Até porque não depende de mim o trabalho das bandas que eu não gosto, não depende de mim que esses trabalhos cresçam, evoluam, sejam divulgados. Está aí o YouTube, está aí o Facebook, está aí a internet, está aí rádio, está aí televisão, está aí uma série de coisas que o cara pode utilizar para divulgar o seu trabalho, não depende de mim. Certo? Não depende absolutamente de mim. Se eu gostar ou não da banda não vai fazer a menor diferença. Até porque, meu camarada, nós temos um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas. Será que alguém de alguma banda tem a insensatez ou tem a insanidade de achar que todo mundo vai gostar da banda dele? A maioria absoluta das pessoas não vai gostar do seu trabalho. A maioria absoluta das pessoas não gosta da sua banda. Aceite, é uma realidade. Se isso dói no cara, se isso magoa, é um problema dele. Problema de incompetência emocional dele. Então foda-se. Então a minha avaliação sobre cena é essa. Bandas que eu apoio. As bandas que eu não gosto, eu não apoio. Não faz a menor diferença se existem, se acabam, se morreram, se gravaram 1 milhão de discos, se venderam 1 ou 3 trilhões de cópias, não faz a menor diferença para mim. Eu atualmente não encontro praticamente nenhuma dificuldade para trabalhar com o cenário underground. Já tenho minhas ideias definidas, já tenho as minhas concepções bem definidas, e como eu já mencionei, o grupo de bandas que eu apoio, o grupo de bandas que eu não apoio, então eu não vejo a menor dificuldade em trabalhar com o cenário underground, não. Claro que você tem que lidar com certas vaidades, com certas situações um tanto constrangedoras, com pessoas que são um pouco incompreensíveis, mas isso aí a gente tira de letra, a experiência, a estrada que a gente já tem, a gente vai tirando de letra. E do trabalho que eu faço com a minha banda, por exemplo, não encontro dificuldade, porque vários locais para ensaios existem hoje. Existe facilidade para você conseguir equipamento, existe facilidade de transporte, enfim, estúdios, que antes em Teresina tinham poucos, mas hoje tem vários estúdios. Então não encontro dificuldade nenhuma. A questão de shows aqui, que especialmente para death, black metal, um pouco mais complicado, não tem tantos, mas como eu não faço tanta questão de tocar ao vivo, não é minha meta, não é minha prioridade, então não faz não impacta a minha vida quase que de forma nenhuma. E no que tange ao fanzine, ao trabalho como fanzine, também não vejo dificuldades, porque hoje com o Facebook, com o WhatsApp, você faz entrevistas em tempo recorde e em tempo real, com qualquer banda, de qualquer lugar do país, de qualquer lugar do mundo. Você usa o Google Tradutor, você pode utilizá-lo para se
comunicar com bandas de qualquer canto do mundo, né? Eu, por exemplo, nos últimos tempos estou aí entrevistando algumas bandas de fora para os meus fanzines, né? Tem uma entrevista no Pecatório 17, que vai sair ainda esse ano, com o Lela Hell, da Argélia. No Sindicato dos Assassinos vai ter uma entrevista com o Sacramental Blood, da Sérvia, né? Também vai sair agora em dezembro. Então é isso, cara. Eu não encontro dificuldade praticamente nenhuma de realizar os meus trabalhos. Tanto faz ser o trabalho com a banda, quanto o trabalho com os fanzines. Rapaz, as bandas que eu já toquei, minha vida com bandas é uma tragédia, né? É uma vida meio trágica, porque eu tive muitos e muitos projetos, naufragados aí. Minha primeira banda foi uma banda chamada Marcha Fúnebre, muito ruim, era só barulho mesmo. A gente achava que tocava death, black, grind, uma mistura de tudo, e na verdade era só barulho, era só zoada mesmo. Depois eu montei uma banda chamada Animus Possidendi, que era meio heavy doom metal. Posteriormente montei uma banda chamada Funerality, que era black metal. Aí essas bandas todas foram acabando. Depois remontei, na verdade fui chamado para remontar o Animus Possidendi, só que com outro nome, que era Cruvian. E depois teve uma banda chamada Malignitude, que essa banda, na verdade, ela é um projeto com um brother que tocava guitarra comigo. E hoje ele mora em Minas Gerais, e essa banda chegou a gravar um EP, né, que repercutiu muito bem, teve ótimas críticas. E atualmente, cara, o meu projeto musical, a minha banda que eu toco é o Cadaverais, né, que é uma banda de black metal, né, com muita influência da velha escola, do speed metal, do thrash metal, mas em matéria de bandas, o que eu tenho hoje é o Cadaverais. As outras todas naufragaram. Eu não gosto muito de falar sobre as bandas que eu escuto, porque eu escuto muita coisa, então eu não teria como dizer exatamente, com uma proximidade aceitável, tudo aquilo que eu escuto no meu dia a dia. Mas basicamente metal. Porém eu escuto muita coisa fora do metal, do punk rock, do hardcore, do grind, do blues, do rock and roll, enfim. As únicas coisas que eu realmente não escuto de forma nenhuma é a música com conteúdo religioso. Eu não consigo ouvir isso, sabe? Música gospel, por exemplo, eu acho uma porcaria, sabe? Um negócio ruim, um negócio desagradável. E o white metal, cara, que eu acho, assim, uma música feita para seres derrotados. Quem é derrotado? Quem é derrotado vai ouvir a porra do white metal, sabe? Porque tem medo de ir pro inferno, porque quer louvar a Deus ou coisa parecida. Então, assim, não vejo no white metal nenhum tipo de contracultura, nenhum tipo de cultura transgressora. Na verdade é uma distorção da cultura transgressora e da contracultura que o heavy metal nasceu para ser. Você pegar a música agressiva, transgressora, contestadora, que é o ambiente que envolve o metal, o underground, o subterrâneo, e transformar isso num cântico de louvor, numa missa com guitarra, eu acho um negócio assim deplorável. Então o white metal eu não escuto de forma nenhuma, porque eu acho música para derrotado. Eu acho uma derrota existencial o cara ficar se curvando a uma entidade mitológica judaico-cristã, ficar bajulando essas bobagens de Deus, Jesus, essas coisas que só existem na literatura e na mentalidade de quem é ignorante, e ficar usando o metal para ficar, ou qualquer música, só que né, ficar sujando a música mesmo, sabe? Desgraçando a música com essa porcaria, com essa idiotice. Ficar louvando criaturas mitológicas que não deveriam fazer parte de nada na sua vida, a não ser do conhecimento literário mesmo. Você deveria conhecer essas coisas para saciar suas curiosidades. Assim como a gente tem conhecimento da cultura nórdica, da cultura egípcia, da mitologia da Mesopotâmia, a mitologia hindu. Do mesmo jeito que a gente tem acesso a essas mitologias, deveria ser assim também com o judaico-cristianismo, porque é uma mitologia. A diferença é que a galera que leva a sério. Mas se o cara tivesse nascido, por exemplo, na Índia,
né? É uma pergunta que eu faço até para alguns indivíduos que vêm com essa bobagem de querer me pregar essa bobagem, a palavra, a salvação, as boas novas. O caralho, eu disse, meu irmão, se você tivesse nascido na Índia, que Deus você seguiria? Você seguiria Jeová? Você seguiria esse Deus judeu aí? Você nem saberia que ele existe. Deixa de ser besta, deixa de ser trouxa, vai encher o saco de outro. É isso. White metal é música pra derrotado. Foda-se white metal. E foda-se música gospel. Não gosto dessa porra mesmo não. Não gosto disso. Louvor cristão, não sei o que mais. Pra mim isso é sujar a música, é estragar a música. Ponto final. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui expondo minhas ideias, expondo minhas opiniões, expondo meus pensamentos. E dizer ao pessoal que acompanha o canal que continue acompanhando, continue divulgando. É um canal de cultura alternativa, de cultura subterrânea, e a gente precisa cada vez mais deste tipo de opção cultural. De fundo musical vocês ouviram aí o fudido Morgoth, uma banda que eu gosto pra caramba. Escolhi essa banda para acompanhar essa entrevista, né? Para dar um fundo poético e musical para as minhas falas. Então é isso aí, galera. Agradeço a atenção, agradeço mais uma vez ao Rodrigo. E quem tiver interesse aí nos meus trabalhos, nesse mês de dezembro de 2018, Era Vulgar, vai sair a 17ª edição do Zine Pecatório e a 6ª edição do Zine Sindicato dos Assassinos. Então quem tiver interesse nesses materiais, basta me procurar. Valeu? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.